Olá, meus queridos, tudo bem? Então, mais uma semana se inicia e chegamos a mais uma aula. Hoje vamos falar um pouco sobre ângulos. Vamos lá? Então, vamos lá falar um pouco sobre ângulos, né? Ângulo, ela é a região do plano que está compreendida entre duas semi-retas com uma origem em comum. Vocês sabem me dizer o que é isso? Então, nós temos aqui uma semi-reta. Na verdade, aqui tem um segmento de reta, né? E aqui outro segmento de reta. Vejam que eles têm um ponto em comum ali, que eles se cruzam, que eles se tocam, né? Então, ângulo é essa região entre eles, tá? Que fica aí entre as duas semirretas. Esse ponto em comum é chamado de vértice, tá ok? Então, ângulo é exatamente a região que está compreendida entre quaisquer duas semirretas. Não necessariamente só matematicamente isso acontece. Acontece no nosso cotidiano, no nosso mundo, no nosso dia a dia. Temos aqui alguns exemplos. Os ponteiros do relógio formam ângulos entre eles, certo? Quando a gente abre o notebook, né? Não sei de que forma vocês estão assistindo a minha aula, mas algumas pessoas podem estar assistindo de notebook. Então, quando a gente abre ele, tem aí a tela e a parte do teclado. Essa região entre eles é um ângulo, certo? A escada ali, o último exemplo, a escada. Quando a gente abre esse tipo de escada, ele está formando um ângulo lá em cima, ó, certo? Nas árvores, temos os galhos das árvores, obviamente, também formam ângulos e os mais diversos ângulos que a natureza pode trazer. Então não é apenas matematicamente, não é apenas construção humana, e sim na natureza, em todo canto que a gente olhar, vai observar alguma coisa que formam ângulos, certo? Ângulos diferentes e os mais diversos ângulos possíveis, tá ok? Então, os ângulos eles são medidos por graus. Essa medida, essa abertura das duas semi-retas, elas são medidas em graus. Mas não é esse tipo de grau aqui não. Não é o grau de temperatura. Passa um risco aí, não tem nada a ver com isso aqui não, tá? É grau. O círculo, por exemplo, quando a gente faz uma circunferência que a gente viu na aula anterior, ele possui um ângulo de 360 graus. E ele é a base para o nosso estudo de ângulos, tá ok? Ou seja, uma volta completa, quando você pega, imagine aí duas semi-retas e que você pode mexer com uma delas, até com as duas, mas imagine que você pode mexer com uma delas. Então se você pega, as duas estão coladas, aí você pega que você pode mexer e roda ela, certo? Gira. Como elas têm um ponto em comum, elas não vão se afastar, ela vai rodar, ela vai girar, certo? Quando ela der uma volta completa, isso é 360 graus, tá ok? Exatamente isso que aconteceu aqui com esse círculo, tá bom? Então, o ângulo, a medida do ângulo é como se a gente dividisse um círculo desse com um monte de retas dentro. Passa uma reta, passa outra reta, passa outra reta. Se a gente for passando, é como se tivesse 360 divisões aí dentro. Então, cada divisão valeria 1 grau, certo? Imagine aí um círculo dividido em 360 partes. Ia ficar cada parte bem pequenininha, né? Então, um grau, ele é um pedacinho bem pequenininho desse aí. Só que aí a gente faz a abertura e aí dá a quantidade exata de graus, né, que a gente deseja para fazer qualquer coisa. Para fazer um móvel, para fazer um desenho, a gente às vezes usa o ângulo sem saber que está usando. Então vamos ver aqui agora alguns tipos de ângulos. Vamos ver, na verdade, 4 tipos de ângulos. São uns ângulos que se destacam por alguma peculiaridade que eles têm, certo? O primeiro ângulo que eu quero mostrar para vocês é esse daqui. Ele é chamado de ângulo raso. Essa medida é sempre exata, 180 graus. Ela é uma reta, certo? Quando você cruza uma semi-reta que vai para um lado com outra semi-reta que vai para o outro lado e elas estão formando juntas, formam uma reta. Isso é um ângulo de 180 graus, ou seja, é um piso plano. Ele tem 180 graus,
tá ok? Então, esse é o nosso primeiro ângulo notável aí que a gente pode observar uma peculiaridade nele. O segundo ângulo notável é o ângulo de 90 graus, tá bom? Esse ângulo ele é chamado de ângulo reto. Ele geralmente a gente denota o ângulo por uma partezinha arredondada, como vocês veem ali no ângulo raso, certo? O ângulo reto ele é o único ângulo de todos os ângulos que ele é denotado por um quadradinho aí, ó, entre as duas semi-retas, tá bom? Para diferenciar ele, o ângulo reto ele é observado em muita coisa que a gente pode olhar. Por exemplo, na nossa casa. A nossa casa, se a gente olhar a parede e o chão, elas formam um ângulo de 90 graus. Se a gente olhar a estante, o guarda-roupa, também forma um ângulo de 90 graus. Ou seja, 90 graus é a medida exata para uma coisa ficar retinha, em pé. Por isso o nome ângulo reto, certo? E aí esse ângulo é bastante importante para a gente observar os dois próximos, porque os dois próximos vão ser em relação a ele. Por exemplo, esse daqui é o ângulo chamado de ângulo agudo. Ele está aí mostrando 40 graus, mas pode ser menos de que 40, pode ser até um pouco mais de que 40. O ângulo agudo é qualquer ângulo menor do que 90 graus. Maior que 0 e menor que 90, certo? Ou seja, de 0 até 89 é tudo ângulo agudo. O nome de uma faca ser pontiaguda é por conta desse ângulo agudo, que aí a ponta da faca faz um bico, igual esse ângulo aí, certo? Ou até menor do que esse ângulo, mas quer dizer que é menor do que 90 graus. E o quarto e último tipo de ângulo que a gente vai ver aqui é o ângulo obtuso. Está marcando aí 145 graus, mas pode ser maior do que isso e até um pouco menor também. O ângulo obtuso, ele é um ângulo que é maior do que o de 90 graus, passou de 90, e ele é menor do que o ângulo raso, ou seja, menor do que 180. Então ele está aberto aí entre 90 e 180, maior do que o reto e menor do que o raso. Então eu não coloquei o nome dele aqui, tá aqui, ângulo obtuso. Beleza? Então esses são os 4 tipos de ângulos assim que a gente mais observa. Eles recebem esses nomes especiaizinhos aí pra gente tá ligado. Quando alguém falar neles, vocês já estão ligados do que é que a gente está falando. Beleza? Então vamos ver aqui agora a ideia de ângulos complementares e ângulos suplementares. O que é isso? Ângulos complementares, como eu acabei de falar agora atrás, a gente tinha 4 ângulos que a gente mais fala deles, entre eles 2 especiais, que era o raso e o reto. Então tem a ver com esses complementares e os suplementares. Ângulos complementares são aqueles que a soma dos dois vai dar 90 graus. Ou seja, se eu juntar 2 ângulos e formar um ângulo reto, eles são complementares. Por exemplo, 50 e 40. Eu tenho um ângulo de 50 graus. Quanto é que falta para chegar em 90? 40. Então, 50 e 40 são complementares. Um complementa o outro. 85 e 5. Se eu tiver 85 para chegar em 90, falta quanto? 5. Por isso que 85 e 5 são complementares. 12 e 78. Da mesma maneira. Se eu somar 12 mais 78, dá 90. E os suplementares, a ideia é bem parecida. Só que a gente tem que chegar agora no ângulo de 180 graus, no ângulo raso. Um exemplo, 110 e 70. 110, falta quanto para chegar em 180? Falta 70. 80 e 100. Se eu tenho 80, falta quanto para 180? Falta 100. Então, um é suplementar do outro. 30 e 150. Tá bom? Ou seja, ângulos complementares é aquele que quando eu junto os dois dá 90. Ângulos suplementares são aqueles que quando eu junto os dois dá 180. Beleza? Bem tranquilo. Hoje é só uma explicação superficial sobre esses ângulos também. Eu espero que vocês tenham
compreendido o que eu quis passar por aqui. Eu agradeço a todos por ter chegado até aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.